Fala galera do Foco Invest, canal do investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, meus amigos, estaremos comentando como vocês podem observar sobre o fundo imobiliário HGLG11. Ele vem chamando a atenção com a sua cotação a R$ 157. E eu torço, meus amigos, para que ela caia bastante, por mim, que chegasse a 100 ou até menos. Um fundo de logística, o maior atualmente em patrimônio, tá? Muito bacana mesmo, um fundo incrível. A gente vai analisar interessante aqui hoje com vocês. Então inscreva-se no nosso canal, clica no joinha, deixe seu gostei, logo abaixo os seus comentários, você pode deixar aí também a sua dúvida ou sugestão. Olha só, 5 dias ele vem valorizando 51 centavos, mas nos últimos 30 queda de 27 e nos últimos 6 meses vem subindo 4,21. Quem comprou, meus amigos, a 150, a 151 não se arrepende porque pegou valorização e ainda recebe bons dividendos, mas veja bem que nos últimos 12 meses a gente conseguiu até comprar a 148, 147. O fundo está crescendo bastante e isso assustou alguns investidores. Veja que nos últimos 5 anos, lá em 2021, por exemplo, você chegava em alguns momentos aqui a pagar nesse fundo mais de R$ 170, um fundo excelente. E se você estava pagando, meus amigos, na pandemia, época ruim, R$ 175, porque, meus amigos, neste momento, sem pandemia, você está aí com medo de comprar 156. Ah, Lucas, mas a taxa de juros ela não era tão elevada assim. Parabéns. Ponto número 1, observado. Mas temos indícios, meus amigos, que a taxa Selic ela deva cair aí, tá? Nos próximos meses. Por exemplo, na reunião que está agendada para o mês de março, devemos observar a primeira queda, o primeiro corte na Selic para cerca de 14,5. É um corte pequeno, mas se não tivermos grandes problemas, esses cortes devem prosseguir. Então, há ainda tempo de acumular nesse patamar aqui abaixo de 160, abaixo de 170 para o longo prazo. Eu acredito que sim. Olha só, R$ 198, como a gente viu em 2019, é possível. Tá? É possível que o fundo busque esses patamares de cotação em cenários de nova queda Selic abundante. Como assim, Lucas? Veja bem, Selic 2019, olha o que estava. Lembrando, meus amigos, Selic foi reduzida ainda mais, alcançando patamares de 4,4 ao ano. Tá? Muito bacana mesmo. Quem não se lembra, Selic 2018, tá? Era outro governo ainda, era o final ali do governo, tá? Michel Temer, olha só para você ver aqui, transição Temer-Bolsonaro, beleza? 6,8, e o que a gente tinha em 2017? Selic de 12,25. Agora que vocês relembraram essas taxas Selic, observe, o que a gente teve aqui, 2018, tá? A gente tinha Selic de 12,5, não era? E o HGLG estava a 124. A Selic foi caindo e ele foi subindo. 144, chegando, né, ao seu ápice de quase R$ 200, tá? Ou 217 em alguns momentos lá em 2020, porque a Selic tinha caído bastante. E o que acontece, meus amigos, é que os imóveis do fundo se valorizaram, o fundo cresceu e ele meio que ficou andando de lado, tá? Durante aí esse período todo, tendo até desvalorização. Ele nunca caiu aqui 84%, não. Isso foi um desdobramento, tá? A cota ela era mais de R$ 1.500 e ela desdobrou por 10 cotas, tá bom? Consequentemente, o mercado assustou um pouco e caiu, depois já voltou a recuperar, enfim. E a Selic, meus amigos, neste momento de queda, o fundo deve responder muito bem, porque os imóveis se valorizaram, os dividendos, espero que vocês tenham entendido o que eu estou querendo passar, os dividendos nesse período tiveram evolução, tá? Olha só para você ver, lá em 2016 a gente tinha dividendo de 6, depois veio aqui, 10, 9,60, 9,12, 2020 R$ 11, 21 13, 22 16, aí oscilou aqui para 13 de novo e a gente está nesse patamar de 13, meus amigos, há 3 anos recebendo aqui, tá? Desde 2023, desde que entrou o novo governo, inflação nas alturas, gastos descontrolados, está difícil de aumentar o aluguel se não está girando muito bem a economia. Então acredito que no primeiro sinal de melhora na economia, o dividendo ele deve melhorar, ele deve subir, eles vão ter que passar esse reajuste. Assim como melhorou a economia, a taxa Selic vai cair, o dividendo deve subir, a cotação, meus amigos, impossível ela ficar andando de lado, olha só para vocês verem. Divide aqui para vocês verem por 10. A gente tinha 2016,
tá? A cota seria algo em torno de R$ 86. Ó, aqui em 2016, no meio para o final, já era 105, 103. 2017, 136. 2018, tá? Olha só para vocês verem que chegou no ápice, R$ 147. Só você dividir por 10. Ou seja, mesmo o fundo pagando bem menos, a cota, tá? Olha só para vocês verem aqui, ó, ela estava em patamares semelhantes, ok? Então sim, imagina hoje que ele já vem travado, né? Há cerca de 3 anos o mesmo dividendo. O dividendo deve subir, Selic deve cair, o fundo vai responder. É o que muita gente não está vendo, né? E o que eu falo para vocês, estou falando de um fundo que pagou 13,20 nos últimos 12 meses, a menor cotação foi aqui na fase dos 140, que foi incrível. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, eu acho difícil voltar, mas ele ainda está descontado. Desconto de 6% em um fundo com mais de 500 mil investidores, tá? E que, meus amigos, está pagando um dividendo de R$ 1,10, 0,7 nesse momento, líquido ainda, isento de imposto de renda. Ah, Lucas, mas é pouco. Pouco depende, meus amigos, depende do seu ponto de vista, tá? Depende do seu ponto de vista e do seu horizonte. Por quê? Quando a Selic cair, muita gente vai vir buscar esse dividendo de 0,7 e não vai achar. Não vai ter. Então, para você que está comprando agora, tá? Você vai manter e garantir esse 0,7 por muito mais tempo. Beleza? Quando a Selic ela cair, chegar ao seu patamar ali, né, meus amigos, de 9%, 10% que seja, bruto. Quem comprou aqui a 150 vai estar ganhando 0,6, 0,7 líquido, isento de imposto de renda, tá? Que é muito bom. E a cotação ainda deve se valorizar, o dividendo no longo prazo tende a subir cada vez mais. Quando subir e você comprou agora a 150, você vai ganhar muito mais, né, do que 0,6, 0,7. Tá? Consequentemente, no longo prazo, meus amigos, a rentabilidade dos fundos funciona e muito. Tenha paciência, HGLG, um fundo gigantesco, um fundo incrível, tá? Com mais aí de 5 bilhões de patrimônio, com a rentabilidade robusta nos últimos 10 anos, ó, mais de 300% de rentabilidade bruta e rentabilidade descontando a inflação 150%. Então, vale a pena. Quem teve paciência está colhendo bons frutos. Um fundo de logística, uma vacância baixíssima e que, tá, faz aí parte de mais de 500 mil investidores, tá, presentes aí na carteira deles. A gente tem aqui presença em São Paulo, em Minas, no Rio, no Pernambuco e também no Goiás e Santa Catarina. Você consegue avaliar, meus amigos, todas essas informações no relatório gerencial atualizado que saiu aí, ó, dia 2/2. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo atualizadinho, a gente pegando aqui esse relatório, destrinchando. Comenta aqui se você tem interesse, clique no joinha e inscreva-se no canal, porque eu vou finalizando por aqui. Uma ótima semana, bons investimentos, forte abraço e até a próxima.